Meus irmãos, tudo leva a crer que nós, encarnados, quando perdemos um ente querido, que nós temos a curiosidade ou a vontade de querer saber o que acontece do outro lado da vida, parece que os espíritos que estão lá do outro lado também têm essa vontade de nos informarem como eles estão lá do outro lado. Se nós formos ver, durante toda a humanidade, nós vamos sempre perceber que os relatos de espíritos aconteceram, e isso é totalmente normal, meus irmãos, porque a faculdade mediúnica é uma faculdade inerente ao ser humano. A mediunidade existiu de todos os tempos. E se nós formos ver em todas as civilizações, nós vamos encontrar relatos dos espíritos, inclusive nas mais diversas religiões. Se a gente for ver, o Alcorão é uma mensagem espiritual. Segundo os islãs, o profeta Mohammed, quando estava andando no Monte Hira, encontrou um anjo, o anjo Gabriel, que vira para o Mohammed, ou Maomé, e fala: Maomé, eu sou um anjo do Senhor e venho te avisar que você vai ser o profeta do teu povo. E o Maomé falou: mas como isso é possível? Eu sou analfabeto. E ele entra no raio de luz do anjo e ele começa a ler e a escrever e traz o Corão. O Alcorão, já ouviram falar? Esse livro dos islãs, que o pessoal do Islã tem uma verdadeira adoração por essa obra. Se a gente for ver no hinduísmo, a gente vai encontrar um contato de Krishna com Arjuna, um contato mediúnico. Na história vão acontecer vários casos de relatos de espíritos que foram aparecidos. Por exemplo, Júlio César, antes de ser assassinado, ele foi avisado num sonho que ele iria ser assassinado. E no outro dia, antes de ser assassinado, ele olha para trás e vê que foi um grande amigo que ele estava sendo traído por um grande amigo. E ele soltou uma frase que ficou marcada para a civilização. Alguém se lembra dessa frase? Isso, ele falou: até tu, Brutus. Então a gente vai perceber, meus irmãos, que a mediunidade não é uma coisa que existe e nem uma coisa exclusiva da doutrina espírita. No entanto, não é muito difícil nós encontrarmos algumas pessoas no nosso país que nos dizem que Deus proibiu a comunicação dos espíritos. Já ouviram falar sobre isso? Várias vezes, não é verdade? E realmente, meus irmãos, existe essa proibição na Bíblia. Se a gente for ver lá em Levítico, e eu peguei uma figura mesmo da internet para vocês verem, né? Se a gente for ver aqui no Levítico, no capítulo 19, e vai começar assim: não recorram aos médios, nem busquem aqui consulta aos espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então ele está falando para que nós não recorrermos aos médiuns. Chama atenção alguma coisa para vocês nessa passagem, meus irmãos? Isso, não é verdade? A palavra médium foi inventada por Allan Kardec em 1857. Por que Moisés estaria falando dessa palavra? Não é verdade? Não poderia estar lá. E a pessoa que veio me mostrando essa passagem, para querer negar, quando eu falei isso para ela, ela não soube me responder. Infelizmente, não é nem demérito à Bíblia, mas a Bíblia foi muito modificada para interesses. E um desses interesses é querer desmistificar o Espiritismo. A palavra médium não existe. Deuteronômio 18. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium. Consulte os espíritos ou consulte os mortos. De novo, a gente vai encontrar o quê? A palavra médium. Mas a gente vai ver lá em Números, na Bíblia, que Moisés, existia uma tenda onde tinham 70 anciões que profetizavam. Profetizar no Antigo Testamento quer dizer o quê? Mediunidade, eles estavam trazendo informações. E lá tinha duas pessoas que não faziam parte da tenda lá, Eudade e Medade.
E eles estavam profetizando também. Foram denunciar os dois. Naquela época já tinha dedo duro, né, gente? E Moisés vira e fala: Oxalá todos profetizassem igual humildade e medade. Ou seja, que deixasse, porque eles estavam usando a faculdade de uma maneira digna. Por que Moisés proibiu? Porque ele estava tirando o povo hebreu do Egito. Ele precisava implantar uma cultura de um Deus único. E as pessoas, quando falava que ia consultar os mortos, é uma coisa chamada necrologia, as pessoas iam nos túmulos ficar perguntando para os espíritos. Alguém espírita faz isso aqui, gente? Vocês vão até o cemitério ficar perguntando alguma coisa para os túmulos? Não, né, gente? Então, uma coisa é certa: se Deus proibiu, é porque pode existir, certo ou não? Ou Deus iria proibir uma coisa que não existe? Então existe. Mas o próprio Moisés vem e acaba com essa proibição, porque quando Jesus sobe com Pedro, Tiago e João no Monte Tabor, eles começam a adormecer e percebem que, quando acordam, percebem que Jesus brilhava como se fosse a lua. E materializam-se na frente de Jesus Moisés e Elias, e eles começam a conversar. Alguns dizem que Elias não morreu, porque ele foi levado numa carruagem de fogo para o céu. Tudo bem. Mas Moisés morreu. E se o próprio Moisés, que fez a proibição, vem e conversa com Jesus, então é porque essa proibição não existe mais. Certo, meus irmãos? A gente vai perceber, meus irmãos, e a doutrina espírita, ela coloca o entendimento para nós, que os fenômenos mediúnicos, eles só se devem em virtude do nosso corpo fluídico chamado perispírito. Todo mundo sabe o que é perispírito aqui? É um corpo fluídico que nós temos, intermediário entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. E que todos os fenômenos espíritas são resultado da combinação dos fluidos próprios do espírito e do médium. Desde que a pessoa possua a faculdade mediúnica e que ela possa se afinizar ou combinar com o espírito de um desencarnado, ela tem condição de dar uma comunicação. Eu imagino mais ou menos assim. Todo mundo sabe aqueles bonecos, como que chama? Marionete, aqueles que tem uma cordinha? Eu imagino que nós encarnados somos 3 em 1. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Os desencarnados, eles só têm o espírito e o perispírito. Eu imagino que, por exemplo, nesses bonecos de marionete, eu fosse o espírito, eu que estou comandando. O boneco lá é o corpo físico, que ele está atendendo os meus comandos. E aqueles fios que me ligam ao boneco, seria o perispírito. A faculdade mediúnica, no meu modo de entender, é como se tivesse uma outra pessoa que tivesse afinidade comigo e colocasse outros cordões, e ela pudesse manipular aquele boneco da maneira que ela quisesse. Deu para entender o que eu falei? Mais ou menos? Está entendendo? Então, os espíritos falam que o fenômeno mediúnico vai depender desse nosso corpo fluídico chamado perispírito. Nós vamos ver, meus irmãos, que existem 2 tipos de fenômenos mediúnicos. Primeiro, fenômenos de efeitos físicos. Uma coisa, aqui na casa, o pessoal precisa estudar para entrar numa reunião mediúnica? Precisa, né? Ainda bem. Porque o Kardec, lá no livro dos médiuns, ele vai nos falar que a mediunidade é como se fosse, assim, você saber da mediunidade, é como se fosse um curso de química. Você não vai pegar um aluno de química e colocar na primeira aula dentro de um laboratório. Você faz isso? Ele pode misturar alguma substância e explodir na cara dele, não é verdade? A mediunidade é mais ou menos assim. É necessário termos o quê? Conhecimento teórico para depois nós conseguirmos entrar numa reunião mediúnica. Porque as pessoas acreditam que a mediunidade é uma coisa de outro mundo. Na realidade não é verdade? Mas não é uma coisa que a gente tem que temer. Por que, meus irmãos, eu digo isso? Tem um centro espírita, que eu não vou falar o nome, onde um amigo meu trabalha. Naquele centro espírita, não é necessário você ter nenhum tipo de curso para você adentrar numa reunião mediúnica.
Então chegou uma mulher, segundo ele me relatou, e virou para o dirigente da casa e falou assim: olha, eu sou média. Já começou mal, né, gente? Porque média é pão com manteiga e café com leite, não é verdade, gente? A palavra médium vem de intermédium, ou seja, de intermediário. Então não tem média. E ela vira e fala assim: eu sou média e eu quero desenvolver minha mediunidade. Como eu disse para os senhores, naquela casa não era necessário o estudo. Ia ter uma reunião igual uma palestra igual nós estamos tendo agora, e depois ia ter uma reunião de doutrinação. Todo mundo sabe o que é uma reunião de doutrinação? Muitos espíritos desencarnam e muitas vezes não sabem nem que desencarnaram. Vem o doutrinador e ele começa a conversar com o espírito para colocar o espírito na verdadeira situação dele. Então o que aconteceu? Logo que ela entrou, terminou a palestra, ela entrou numa reunião mediúnica. E geralmente numa reunião mediúnica apagam-se as luzes. Para quê, gente? Para que os raios luminosos não atrapalhem a concentração dos médiuns. No mínimo ela achou que o quê? Que ia aparecer espírito lá na sala. Começou a reunião. Esse meu amigo disse que era uma sala, a sala onde tinha a reunião mediúnica, era uma sala bem grande, e tinha um vitrô enorme. Sabe esses vitrôs bem grandes assim? Era uma noite de muito calor e uma noite de lua cheia. Quando apagaram as luzes, a mulher começou a ficar meio assim, não conseguia se concentrar. Depois ela falou isso para o meu amigo. Ela estava olhando para a janela, quando de repente ela viu uma coisa passando pela janela que bateu do outro lado da parede. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada barata, gente? Olha o que eu vou falar agora, gente. Por favor, não me entenda mal. A barata, gente, e voador ainda, parece, não estou falando que tem, parece que ela tem mediunidade, não parece, gente? Por quê? Isso, porque ela voa justamente em cima de quem tem mais medo, não é verdade? Aquela mulher, quando viu, olhou assim, ela percebeu que a barata ia subindo pela parede, assim. É lógico que ela não ia se concentrar. E ela vira, se ela tivesse conhecimento, ela falaria para o dirigente do trabalho, falaria: meu irmão, tem uma barata do tamanho de um elefante lá na parede. Vamos ajudar na evolução da barata, né? Vamos desencarnar. Não sei nem se é para desencarnar, barata desencarna, não é verdade? Mas vamos ajudar para eu conseguir me concentrar. Mas não, com medo de que pudesse acontecer, dos espíritos persegui-la, ela ficou com medo e continuou o trabalho. E a barata ia subindo para a parede. Subindo pela parede e ela só olhando para a barata. Nisso, meus irmãos, os doutrinadores geralmente, quando um espírito se manifesta, eles, pelo menos das reuniões que eu participei, ele falava: seja bem-vindo, meu irmão, na casa de Jesus. Alguns médios, eles têm alguns cacuetes antes de se manifestarem. Uns, eles torcem a boca, outros, eles viram a cabeça, e a reunião continuando, e a barata subindo pela parede. Quando, de repente, ela distraiu um pouquinho, olhou para a reunião, quando ela olhou de volta na parede, cadê a barata? Não se sabe, meus irmãos, se a barata voou nas costas dela. No entanto, quando ela olhou para a parede e não viu a barata, ela sentiu alguma coisa batendo nas costas dela. Conforme a barata ela acha que a barata ia subindo, ela queria fazer o quê? Espantar a barata. Então ela ficava fazendo assim, não é verdade? O doutrinador, talvez sem muita experiência, achou que era um espírito se manifestando. E conforme ela começou a fazer esses cacuetes, o doutrinador chegou: seja bem-vindo, meu irmão, na casa de Jesus. E ela falava: a barata. Ela falava: não, você é uma centelha divina. Não, a barata. Não, você é filha de Deus. A barata. Só sei que quando ela sentiu uma coisa no pescoço, meus irmãos, foi doutrinador para um lado, barata para o outro, e ela saiu correndo. Imagina os obsessores, a festa que eles não devem ter feito do outro lado, não é verdade, meus irmãos? Então, eu vejo muitas vezes as pessoas, elas ficam chateadas, porque elas querem entrar na casa espírita e já quer participar de uma reunião mediúnica. Não pode. Trazem muitos conceitos errôneos, e acaba atrapalhando. Tá bom, gente?
Então a gente vai perceber o quê? O Kardec fala que existem dois tipos de efeitos. Primeiro, efeito físico. Mediunidade de efeito físico, ela é aquele tipo de mediunidade que não passa pelo intelecto do médium. O médium ele só entra com o fluido necessário para que os espíritos façam os fenômenos. Eu vou tentar ser um pouquinho mais claro. Por exemplo, voz direta. Alguma vez vocês estavam lavando a louça assim, de repente vocês ouvem alguém chamar teu nome? E quando você olha para trás, o que vocês fazem nessa hora? Era a morte chamando? Já me falaram, ó, quando fizer isso não responde, não é verdade? Não pode responder. Pois pode ser um fenômeno de efeito físico, de voz direta. Voz direta é quando um espírito ele fala no ambiente e todos nós ouvimos, independente de sermos médium ou não. Entendeu? Deu para entender o que eu estou falando, gente? Assim, quando o espírito ele quer fazer esse fenômeno de voz direta, é como se a voz saísse por uma caixa de som, mas não tem caixa nenhuma. Ele consegue fazer com que todos no ambiente consigam ouvir. Isso quer dizer voz direta. Outro tipo de mediunidade, escrita direta. Na época do Kardec, ele fez um experimento, está na Revista Espírita, onde ele pegava uma folha em branco e dobrava a folha. Colocava dentro de uma gaveta, não tinha lápis, não tinha nada. Depois de um tempo, quando ele abria aquela gaveta, que ele abria a folha estava totalmente escrita. Sem sinal nenhum, de ninguém. Tá dando para entender o que eu estou falando? O que é escrita direta? É como se você colocasse uma folha dentro de um lugar, quando você tirasse, a folha tivesse toda escrita e com alguma mensagem. Outra coisa, sematologia. Sematologia é o quê? Movimentos de objetos sem o toque da mão humana. Alguém tem algum exemplo de sematologia? Brincadeira do copo, alguém já participou? Hã? Vocês balançam a cabeça, gente? Só para eu saber que eu estou encarnado ainda. Alguém já participou da brincadeira do copo? Nunca ninguém participou? O Enio também participou? Legal. A brincadeira do copo, eu não sei como que ela termina, meus irmãos. O copo quebra, Enio? Porque quando eu participei, eu lembro que a gente rezava um baile. Eu não vou ficar falando, porque dá de vocês quererem fazer, não é verdade? Assim, só sei que a gente fazia um monte de rituais lá, deixava um copo, todo mundo dava a mão e alguém perguntava, tem alguém aí? E algumas pessoas perguntaram, tem alguém aí? E eu estava pensando, meu Deus, que besteira que eu vim fazer aqui. Onde já se viu esse negócio de copo andar sozinho? Só sei que quando chegou na minha vez, meus irmãos, eu perguntei, tem alguém aí? O copo se movimentou. E eu não sei como que acaba a brincadeira, porque eu estou correndo até hoje, não é verdade, gente? Dizem os espíritos que não é muito bom, tá bom? Assim, fazer esse tipo de brincadeira. Porque o Kardec fala que dependendo do grau da reunião, vai depender dos espíritos que estão lá. Numa brincadeira, num lugar onde as pessoas estão brincando para perguntar coisas não muito importantes, provavelmente terão espíritos maus não, mas brincalhões, zombeteiros, tá bom, gente? Outra coisa, tiptologia. Vocês sabem o que é tiptologia? Tiptologia é batidas nas paredes, no chão, no teto. Aconteceu já na casa de vocês, gente, ou não? Batidas? Mas tem um caso típico de uma família lá em Hydesville, um condado de Nova York, nos Estados Unidos, chamada família Fox. Essa família, eles se mudaram para essa cabana, e os barulhos eram constantes, batidas na parede. Aquilo começou a incomodar um pouco a família. No entanto, no dia 31 de março de 1848, as batidas nessa cabana eram tão intensas que o pai, o Sr. Fox, saiu para fora para tentar ver o que estava acontecendo. As batidas não paravam. Eles eram de uma família metodista. E as batidas na parede, até que uma das meninas, Kate Fox, vira e fala assim, senhor pé rachado, por que é senhor pé rachado? Porque eles acreditavam que era o diabo que estava fazendo as batidas. Ela virou e falou, repita comigo. Ela bateu 2 vezes palma,
e a parede respondeu 2 vezes. Ela batia 3 vezes, a parede 3 vezes. E eles começaram a ter um diálogo através de batidas. Nesse diálogo, meus irmãos, o Espírito falou quantos filhos a senhora Fox tinha tido, e a idade deles, inclusive, um que havia desencarnado, que ninguém sabia. E através de batidas, eles conseguiram descobrir que quem estava provocando as batidas naquele ambiente era um espírito de um caixeiro viajante chamado Charles B. Rosman, que havia ficado hospedado numa noite nessa casa, antes da família Fox, e os donos daquela cabana assassinaram para pegar todos os seus bens de caixeiro viajante. E enterraram não sei, porque colocaram ele entre 2 paredes na adega. Não é enterrado, ele foi emparedado. Descobriram tudo isso. E foi começado aí lá com as irmãs Fox o New Espiritualismo, que eles chamam. Vocês teriam medo, gente? Se ficasse esse monte de batida assim? E das irmãs Fox, vocês teriam medo? Se eu sou espírita, eu ia ter mais medo das irmãs Fox do que elas de mim, não é verdade, gente? Mas a gente vai perceber o quê? Da tipologia, tá bom? Então, vai perceber o quê? Quando elas saíram da cabana, os fenômenos não aconteciam. Porque elas eram médiuns de efeitos físicos. Tudo bem? Outro fenômeno físico é materialização. Já ouviram falar disso, materialização? Alguns médiuns, eles têm a capacidade de, pelos orifícios, soltarem um tipo de fluido que Charles Richer vai denominar como ectoplasma, e ele vai soltando, e o espírito utiliza daquele material para quê? Para conseguir se revestir e se materializar. Está dando para perceber aqui? Aqui é uma mulher, olha, ela está deitada numa cadeira. Ela está assim, ó, deitada com a cabeça apoiada na cadeira, e aqui do nariz dela, olha, da boca, está se desprendendo desse fluido necessário para que se forme o espírito. Outra coisa, o médio Peixotinho, está vendo? Aqui ele está deitado numa cama. E da boca dele, do nariz, está desprendendo o fluido necessário para que o espírito comece a se materializar. Esse outro médium, olha só, porque quando começaram a existir as materializações, todo mundo queria desmentir, não é verdade? Faziam experimentos. E pegaram esses médiuns e levaram muitas vezes dentro de laboratórios para quererem estudá-los e provar que isso aí era tudo coisa, como que eu poderia dizer? Como? Que não era certo, que não era sério. Tá bom? Então, esse médium, o que fizeram com ele? Ele era um médium de efeito físico. Prenderam o sujeito dentro de uma gaiola. Puseram do lado dele, em outra gaiola, 2 baldes com parafina líquida. Sabe o que é parafina? É vela. Para a parafina, ela está líquida, o que é necessário? Que ela esteja numa temperatura insuportável, para que uma pessoa consiga colocar a mão e não se queimar. O que acontecia? O médium, ele se concentrava, o espírito começava a se materializar. O espírito saía da gaiola, sem ninguém abrir. Entrava naquela outra gaiola, colocava a mão dentro dos baldes de parafina, fechava a mão, esperava a parafina secar. Quando secava a parafina, ele se desmaterializava. Está dando para entender o que eu estou falando? Está vendo aqui, gente? Ficava só as mãos. Não dava naquela época para fazer isso, porque se fosse alguma coisa, se fosse charlatanismo, quando a pessoa que fechou a mão, ela fosse tirar as luvas, quebraria. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Outro tipo de mão. O pé também eles fizeram, e aqui outra mão. Está vendo? Isso são fenômenos de efeitos físicos, não é verdade? Outro tipo de efeito, de fenômenos, são os intelectuais. Esse sim, ele passa pelo intelecto do médium. Por exemplo,
Intuição. Allan Kardec diz que esse é o mais difícil de saber, se é mediunidade ou uma ideia nossa mesmo. Porque muitas vezes nós temos uma intuição, mas nós não sabemos se isso é a informação de um espírito ou se é uma ideia nossa mesmo, tá bom? Outra, vidência. Vidência é diferente de você ver um espírito materializado. Na vidência, só quem possui a faculdade consegue ver os espíritos. Tá dando para entender? Tudo bem, gente? Por exemplo, o Chico Xavier, eu vou citá-lo algumas vezes. Por quê? Ele conseguia ver o Emmanuel, conseguia ver o Dr. Bezerra, quando ninguém estava conseguindo ver. Por quê? Porque ele possuía a faculdade. Audiência, diferente da voz direta, onde todas as pessoas ouvem, quem tem a mediunidade da audiência, ela consegue ouvir somente o que os espíritos... Um caso típico de audiência é Joana d'Arc, já ouviram falar? Joana d'Arc, ela foi queimada numa fogueira porque ela dizia que ela ouvia as vozes de espíritos, que eram santos na época, na verdade, que falavam para ela o que ela tinha que fazer. Depois de 500 anos ela foi canonizada, mas ela libertou a França do tacão inglês, ouvindo vozes amigas que a aconselhavam a fazer o que ela deveria fazer numa guerra. Outro tipo de faculdade. Psicofonia. Psicofonia é quando o médium empresta a garganta para que o espírito fale. É tranquilo, né? Isso aí todo mundo sabe. Outro, psicografia. Essa daí é uma das mais comuns, não é verdade? É quando o médium utiliza do braço, do intelecto da pessoa, e ela começa a escrever. Diferente da escrita direta, tá, meus irmãos? Que daí não tem ninguém escrevendo. Uma vez pediram para o Chico para fazer uma experiência se ele podia psicografar em outra língua. E daí o Emmanuel veio e psicografou em outra língua, em inglês, está aqui, olha. E ele é uma das psicografias chamada especular, ou seja, ele psicografou de trás para frente. Para você ler a psicografia, a mensagem, você tinha que ver refletida num espelho. Tá bom, gente? A natureza dos fenômenos paranormais. Anímicos. O que quer dizer fenômeno anímico? Quer dizer que vem da alma. Existem pessoas que são simplesmente paranormais, que ela não possui mediunidade. Lembra o Uri Geller? Já ouviram falar do Uri Geller? Você se reencarnado faz pouco tempo, mas tinha um sujeito na década de 80, que ele ia na televisão e ele entortava garfos. São pessoas chamadas paranormais. Tem os mediúnicos, onde os fenômenos vêm através dos espíritos, os espíritos que provocam o fenômeno. E tem os medianímicos, que é o quê? É uma mistura entre a capacidade que o sujeito traz com ele e a ajuda de um espírito. Um caso bastante interessante está no item 173 do Livro dos Médiuns, onde tinha um rapaz que ele tinha a capacidade de olhar para uma pessoa e, olhando o corpo físico da pessoa, ele conseguia detectar onde que estava a doença. E ele já passava a receita e o remédio para aquela pessoa. Prático, né? Parece o SUS aqui, na verdade. Não é verdade aqui no Brasil? Um dia, ele olhou para uma pessoa e detectou a doença. E pediram o remédio. Ele falou, não posso. Porque hoje o anjo bom doutor não está aqui. Ou seja, quando ele via a doença, isso era uma capacidade dele. Mas quem passava a receita era um espírito. Então, por isso que o Kardec fala, o Kardec nem vai falar medianímico, lá ele vai falar sonâmbulo médium, tá bom? Mas é uma junção dos dois. Todo mundo é médium, gente? Todo mundo é médium? Vamos ver o que o Kardec fala. Isso aqui, o Kardec falou dos anímicos? Falou, na verdade, ele falava como pessoas elétricas. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiums? Pessoa elétrica, leia como paranormal hoje em dia, tá bom?
Os espíritos falam, essas pessoas tiram de si mesmo o fluido necessário para a produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiuns, no sentido que se atribui à palavra. Tá bom? Kardec falou isso. Quem são os médiuns? Todo aquele que sente num grau. A influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos... Todos são médios, gente? Mas e a palavra raras? Se são raras, são todas? Meus irmãos, deixa eu falar só uma coisa para vocês. Eu fui dar esse tema numa outra casa, e eu sempre acreditei que todo mundo era médio, mas quando eu li o livro dos médios, alguma coisa não bateu. Eu falei isso para um senhor, acho que se eu tivesse xingado a mãe dele, ele ia ficar menos bravo. Mas ele ficou tão bravo, porque eu tirei a conclusão no livro dos médiuns, que eu acho que nem todo mundo é médium. Então, por favor, meus irmãos, se vocês não concordarem com o que eu estou falando, tem todo o meu respeito, tá bom? Não fiquem bravos comigo, só estou colocando, porque quando eu fui estudar o livro dos médiuns, eu percebi que Kardec talvez não fale isso. Esse senhor falou que depois de um tempo, as pessoas começaram a reencarnar tudo médium. Tá bom. Mas percebam, meus irmãos, mediunidade. O Kardec, no item 61 do livro dos médiuns, para que o fenômeno se produza, faça necessário a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médiuns. O número de cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles encontre alguns médiuns ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito em que se achem. Aqui está dizendo que todo mundo é médium? Aqui das evocações, podem alguém sem ser médium evocar espíritos? Se todo mundo é médium, por que o Kardec faz essa pergunta para os espíritos? Daí, no complemento daquele item 159, ele vai falar, todavia, lembra que ele falou? Com raríssimas exceções, podemos dizer que todos somos mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim, só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, lá no item 159, o Kardec vai falar que todos aqueles que têm, num grau qualquer, a mediunidade, pode-se dizer que são mais ou menos médios. Então, pode-se dizer, com raríssimas exceções, e as pessoas estão falando que depois de um tempo, né, segundo a tese que o homem me falou, depois de 1950, falaram que todo mundo agora está reencarnando médium. Então, pode-se dizer o quê, meus irmãos? Que se for num grau qualquer, o Chico Xavier, de 0 a 1000, ele é 1000, e eu, por exemplo, sou 1. Tá bom assim? Tudo bem, gente? Porque eu não sinto nada, meus irmãos. Que eu sou influenciado pelos espíritos, eu tenho certeza. A todo momento, principalmente quando eu estou fazendo palestra. Mas o fato de eu ser médium vai uma distância longa, porque o Kardec fala que tem que ter a faculdade mediúnica bem caracterizada. Vocês ficaram bravos comigo agora, gente? Não? Tá bom? Então todo mundo é médium, mas uns são mais médios do que os outros. Tudo bem? E aqui ele fala das comunicações. O Kardec ele vai falar aqui que para que nós tenhamos cuidado com comunicações muito longas, onde utilizam palavras difíceis, que os espíritos superiores, geralmente ele fala de uma maneira leve e eles são bem... eles falam aqui, quer ver? Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras e dizem muita coisa em poucas frases. Tudo bem?
Sobre os médiuns, o Emmanuel vai falar, os médiuns, na sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram de sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que se desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Quem que é médium aqui, gente? Ser médium é fácil, meus irmãos? O que vocês acham? Vocês conhecem esse sujeito? Já ouviram falar dele? Uma vez, quando eu colocava a sua foto, uma pessoa falou, é o Santos Dumont. Não, não é o Santos Dumont. É Eurípides Barçanufo, na verdade. Já ouviram falar desse sujeito? Pois é. Esse sujeito, meus irmãos, ele era extremamente inteligente, extremamente católico, e ele tinha 3 problemas na vida dele. Primeiro problema, a doença da sua mãe que tinha ataques nervosos, e ele não conseguia curar. Segundo problema, ele, pelo fato de ser muito católico, um padre deu uma Bíblia para ele. Pode parecer isso estranho hoje em dia, mas na época do Eurípides não era comum os padres darem uma Bíblia para as pessoas. Então, ele não conseguia entender as bem-aventuranças. E o terceiro problema dele, ele havia descoberto que seu tio, o tio senhor Mariano, ele tinha se convertido ao espiritismo. E mais ou menos em 1900, quem era espírita era o quê, gente? Era do diabo, não é verdade? Hoje em dia já tem gente que acha isso, imagina naquela época. Um dia ele porque queria converter de todo jeito o tio dele. E o tio dele, o senhor Mariano, ia dormir na casa dele. Ele vira para a mãe dele e fala, mãe, coloca o senhor Mariano lá no meu quarto hoje. Ele ia fazer o quê? Uma doutrinação no tio senhor Mariano. O tio senhor Mariano chegou lá e o Eurípides começou a discutir com o tio dele, o senhor Mariano. Até que em determinado momento, pela inteligência do Eurípides, ele vira para o Eurípides e fala assim, filho, eu não dou conta, você é muito inteligente. Não vou mais discutir com você porque não tem nem recursos. Mas lê esse livro, ele entregou o livro depois da morte de Leon Denis, para Eurípides. E depois a gente conversa. Foi dormir. E Eurípides passou a noite inteirinha lendo o livro depois da morte de Leon Denis. No outro dia, ele agradeceu o tio dele. E ele já ficou balançado. Um dia, numa sexta-feira santa, ele tinha alguns parentes na fazenda Santa Maria. E essa fazenda Santa Maria era igual ao Hydesville. Existia todo tipo de fenômeno mediúnico, de tipologia. Pedras eram arremessadas nos telhados, barulho nas paredes. As louças, à noite, ficavam batendo. Já aconteceu isso na casa de vocês? Não, né? Já aconteceu, não é verdade? Então, todo mundo da fazenda Santa Maria ficou impressionado. E tinha, a maioria dos que estavam lá eram parentes de Eurípides. Um dia, o tio senhor Mariano, depois que o Eurípides pegou esse livro, convidou para ele ir lá no centro, Fé e Amor, que era na fazenda de Santa Maria. Ele foi com um amigo. Quando ele chegou lá, ele viu que todo mundo, todos os parentes, estavam na reunião mediúnica, na reunião do centro. E interessante, todo mundo estava lá, mas tinham 2 lugares vagos. Coincidência, né? Justamente um lugar para ele, Eurípides, e para o amigo dele. Começou a reunião. E Eurípides vira e fala, e em pensamento ele faz assim, olha, se esse negócio de comunicação de espíritos for verdadeiro, eu gostaria que João Evangelista
viesse me explicar as bem-aventuranças. E gostaria que ele se manifestasse através do Aristides. Por que o Aristides? Porque era uma pessoa de um coração enorme, mas de inteligência, zero. Não é verdade? E olha o Eurípides, ele escolhe o espírito que tinha que vir falar e qual que era o médium. A reunião continuou quando, de repente, o Aristides levanta. E ele começa a explicar uma por uma as bem-aventuranças de uma maneira que o Eurípides ficou encantado. No final da comunicação, quando terminou as explanações, o médium fala, no médium não, o espírito, seu servo João, o evangelista. Eurípides já não tinha mais dúvida. Ele havia se tornado espírita. E um dos seus problemas, ele conseguiu terminar, porque ele conseguiu curar a mãe dele através de tratamentos mediúnicos, tratamentos fluídicos dentro da casa espírita. No entanto, ele tinha o apoio do Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra de Menezes, em determinado momento, fala que tinha um espírito que gostaria de falar com ele. E o espírito era São Vicente de Paulo, a quem, quando ele era católico, tinha fundado uma irmandade que cuidava dos pobres, a Irmandade São Vicente de Paulo. E disse o espírito que ele acompanha Eurípides desde quando ele era pequenininho. Não era à toa que ele era um dos patronos. E o espírito São Vicente de Paulo fala para Eurípides o quê? Eurípides, momentos difíceis começarão a vir. Porque a partir do momento que você se dizer espírita, todo mundo vai virar as costas para você. Todo mundo vai se negar. E ele tinha fundado, porque uma das paixões de Eurípides Barçanufo era a educação. Ele tinha fundado o Liceu Sacramentano, que era um colégio fantástico. E realmente aconteceu o que São Vicente de Paulo falou. A partir do momento que Eurípides se disse espírita e entregou a direção da Irmandade São Vicente de Paulo, as pessoas que estavam lá na cidade, todo mundo tirou os filhos do Liceu Sacramentano. Até os parentes viraram as costas para ele. Tudo que ele tinha estava perdido. E um dia, meus irmãos, quando ele estava na mesa, que ele já não tinha mais nada para fazer, ele percebeu a presença de um espírito muito evoluído, que queria mandar uma mensagem. E ele pensou, não pode ser. Esse espírito é de uma grandeza muito grande, eu devo estar sendo fascinado. E o espírito fez com que ele adormecesse e, através da psicografia mecânica, escreveu um recado para ele. Meu filho, não feche a escola. Apague da placa Liceu Sacramentano que guarda os resquícios da vaidade humana. Escreva no local Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Deus. A partir daí ele foi lá, trocou o nome do colégio para Colégio Allan Kardec. E conforme disse a Mãe Santíssima, todos que tinham saído do colégio voltaram, os professores inclusive. Esse Eurípides Barçanufo foi um dos maiores médiuns que a humanidade já viu. Ele possuía um tipo de mediunidade chamado bicorporeidade. Já ouviram falar? Bicorporeidade é o seguinte, o espírito, por exemplo, ele estava dando aula, teve um caso que ele estava dando aula, e ele adormeceu, ele falou, olha, tem uma mulher que está tendo um parto muito difícil. Eu vou socorrer, ele falou para os alunos, e vocês fiquem fazendo a lição. E ele meio que adormeceu. Passado algum tempo, ele despertou e virou para os alunos e falou, olha, o parto realmente era difícil, mas já nasceu, é uma criança, um menino, é saudável. No entanto, o pai está vindo até aqui, daqui a pouco ele vai chegar. Vocês os respeitem.
Passado uns 5 minutos, batem na porta. Quando abre a porta, era quem? Justamente o pai, ou o marido da mulher que estava tendo um parto difícil. E ele vira e fala para a mulher assim, para o seu Eurípides, seu Eurípides, pelo amor de Deus, minha mulher está tendo um parto muito difícil, Eurípides. O senhor precisa me ajudar. Eu acho que o Eurípides falou, calma, meu irmão, eu já estive lá, já realizei o parto, é um menino, é saudável. Pode ficar tranquilo. Vocês acham que o pai do menino falou o quê? Ah, tudo bem. Não, provavelmente o pai do menino falou o quê? Quer dizer que, então, eu saí de lá a cavalo, vim correndo até aqui, e o senhor saiu daqui, fez o parto, já voltou? O caminho é o mesmo, eu não vi o senhor pelo caminho? Vamos lá, senhor Eurípides. Ele montou no cavalo, foi até lá, e quando chegou, realmente, a mulher estava com o filho nos braços, e virou para o Eurípides Barçanufo e falou assim, seu Eurípides, o senhor voltou? Aconteceu alguma coisa? Allan Kardec tem, num dos capítulos do Livro dos Médiuns, coloca esse capítulo chamado de bicorporeidade. Antônio de Pádua também tinha essa faculdade. Tudo bem, meus irmãos? Hoje a gente fala um pouquinho sobre a mediunidade. Esse é o Colégio Allan Kardec, que existe lá até hoje. Se vocês tiverem a oportunidade de ir até Sacramento, deem uma visitada. Até hoje é modelo de ensino na região do Triângulo Mineiro. Tudo bem, meus irmãos? Hoje nós viemos falar sobre a mediunidade. Esse aqui é meu Facebook, tá? Se vocês quiserem ser meus amigos de infância de Facebook, por favor, me adicionem, não é verdade? Só para falar que a mediunidade, meus irmãos, alguns falam que todos têm, alguns falam que raras pessoas não têm, mas que alguns têm alguns tipos, mas que quem possui esse tipo de faculdade, meus irmãos, é uma ferramenta para que se trabalhar em nome de Jesus. A melhor maneira de se trabalhar com a mediunidade é fazendo o bem ao próximo. Segundo disse o Emmanuel, é uma ferramenta para aquelas pessoas que em vidas passadas, elas erraram e derraparam muitas vezes no orgulho. E hoje em dia, essas pessoas precisam trabalhar pelo seu próximo, para que elas consigam ressarcir de alguma maneira os débitos do passado. Quem possui a faculdade e trabalha com Jesus, tenha certeza que vai evoluir bastante. Numa encarnação só. Para vocês que têm essa faculdade bem caracterizada, como disse Allan Kardec, tomem um cuidado com a fascinação. Porque tenho visto muitas pessoas querendo ter a faculdade e já psicografar rapidamente para lançar um livro. Que nós sejamos fiéis a Allan Kardec, que é o codificador da nossa doutrina, e que trabalhamos em benefício ao próximo. Com certeza, nós estaremos evoluindo bastante, e um dia todos nós faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares, pelo convite, pela atenção, pela participação e pela simpatia de cada um de vocês. Muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana. Muito agradecido.